Agora sim, vamos para o repertório One Leg Stretch. Nós vamos utilizar a barra de pés. Então, pé direito apoiado na barra. Movimento de alongamento bem global, tá? Os braços elevados lá para cima. Aqui a gente já aproveita essa posição e olha só os comandos. Deixa esse joelho avançar para cima da barra. O pé esquerdo bem apoiado lá no chão. Abre o peitoral na direção do teto. Essa é a posição inicial. A partir daqui, arredondando essa coluna, leva as mãos na barra, enquanto estende a perna direita. A gente fez no barril, não é? Sim, semelhante, exatamente, balé stretch. Exatamente. A partir daqui, volta pela base da coluna, desenrolando, até a posição inicial com o peitoral aberto, um movimento bonito, bem amplo, excelente para abertura das sessões, começo de aula, né? Para começar o atendimento, com mobilidade, com conscientização corporal, com movimentos preparatórios, globais, ok? Bem amplo, bem expandido. Pontos de atenção aqui, gente. Onde que caberia bem a respiração? Vamos pensar junto aí. Em qual fase respiratória, em determinada fase do movimento? 10 horas. Ok. Gente, tranquilo. Onde que era a respiração mesmo? Ó, não esqueci onde a gente estava. Exatamente. Por quê? A flexão é favorecida pela expiração e a inspiração favorece extensão. Tá? Então, partindo desse entendimento, nós conseguimos aplicar para todos os movimentos que envolvem mobilidade de coluna. Legal? Fica lógico, fica fácil para compreender a fase respiratória associada à fase do movimento. Legal? Aqui, pontos importantes, né, relacionados ao movimento, é sempre buscando o alongamento axial ativo, a descompressão voluntária, a ideia do pé empurrando o chão enquanto o alto da cabeça busca o teto, aqueles comandos que a gente já bateu bastante na tecla, já enfatizou muito, tá? São comandos, são pontos universais relacionados aos movimentos de Pilates, tá? Tanto dos princípios fundamentais quanto dos biomecânicos. Então aqui a gente vai começar a falar, gente, sobre a execução dos movimentos. Por quê? Eu entendo que, como a gente bateu bastante nessa tecla, os princípios envolvidos ali, vocês já estão assimilando, associando a cada movimento. Beleza? Possibilidades aqui, pode deixar o pé lá. Nós podemos explorar esse movimento, essa mesma posição, deixa a perna esticada. Eleva os braços lateralmente, lá para a lateral. Podemos explorar a dinâmica do serrote, que só leva a mão esquerda lá no pé direito. Isso aí. E volta para a posição inicial. Podemos explorar esse movimento utilizando essa mesma base, esse mesmo posicionamento corporal. Tá? Tranquilo. Podemos utilizar esse movimento associado à rotação. Pode ficar lá. Isso aí. Faz o mesmo começo. Lá, deixa os braços lá para cima. Isso. Abre bem o peitoral. E durante o movimento, vai fazer essa flexão. Isso. E gira o corpo lá para a direção da parede. Fica mais... É adaptação ou variação? Variação. Por quê? Fica mais complexo. Tá? Então, são algumas possibilidades de aplicação aqui desse movimento, utilizando esse mesmo movimento base. Tá? As duas mãos na barra. Na sequência, full stretch, alongamento completo, dá um passinho para trás e só leva o quadril lá para trás. Aqui, bem importante, posição inicial, abre o peitoral, ó, lá na direção do chão. Aproveita para explorar essa mobilidade do ombro. Tá? Prega o calcanhar contra o chão, o umbigo vai fugir lá para dentro e arredonda essa coluna como se fosse uma onda, até aqui abrindo o peitoral, deixa o quadril pesar. E essa frase é muito importante nesse exercício. Deixe o quadril pesar na direção da barra, enquanto mantém os braços estendidos. O calcanhar busca o chão e o alongamento vai acontecer em toda a cadeia posterior. Não está só nessa posição, mas o calcanhar está buscando o chão, enquanto o alto da cabeça está buscando o teto. Procurem visualizar sempre as linhas imaginárias ali, os vetores de forças, né? Externos e internos. E aqui mergulha bem, abrindo o peitoral. Nesse sentido, ela tem oposição para cá.
Porque o alto da cabeça está buscando a barra e o quadril está buscando a parede. A partir daqui, olha só, para ficar mais claro o movimento, volta pela base lá. Vai subindo, subindo, subindo. Estou segurando ela aqui para que o movimento aconteça na coluna. E então ela vem para cá, para o peitoral se abrir. E pode ir lá novamente. Muito comum também a gente utilizar esse movimento na abertura, né, no começo, aqueles primeiros minutos da sessão, tá? Para trazer o praticante para o método, para trazer ele para essa ideia de mobilidade de coluna, de segmentação. Ok? Full stretch, pode segurar aí, fica lá embaixo. E daqui nós aproveitamos para explorar também as rotações. Então, leva a mão direita lá no pé esquerdo e mantém. Abre o peitoral lá para a rua, busca esse sentido, só segura aqui. E troca o lado. Mantendo os dois pés bem equilibrados lá contra o chão. Isso aí, beleza. Pode soltar as duas mãos lá para o chão e volta desenrolando essa coluna. Então, possibilidades aí de bons movimentos para abertura, para início de atendimento. Movimentos de mobilidade com foco em mobilidade de coluna, tanto em extensão quanto em flexão. A gente lembra que essa busca pela mobilidade global da coluna é algo constante dentro do método, né? Pela frase do Joseph lá, ele já batia muito nessa tecla. Se você tem 30 anos e a coluna é rígida, então você está velho. Se você tem 60 e a coluna é flexível, então você é jovem. Ele trazia muito essa importância da mobilidade da coluna para qualidade de vida, para autonomia, e a gente sabe que isso é real. Pode se sentar de frente para a barra. Vamos utilizar uma mola leve, tá? Só a mola do meio aqui. Spine stretch também no reformer. Os pés apoiados na barra, as mãos também. O olhar lá na frente, aqui busca crescer o máximo possível essa coluna, tá? Isso. E o movimento vai acontecer a partir dessa posição, trazendo o queixo na direção do peito enquanto empurra a barra. Tem bastante alongamento de cadeia posterior? Muito. Volta a partir da base da coluna, desenrolando até a posição inicial, que é essa. Enriqueçam a prática pedagógica de vocês com comandos verbais e toques, tá? Então, referência. Ó, empurra minha mão para cá durante todo o movimento, vai pensar nesse sentido de força. Ó, tá, isso. Pensa em crescer aqui nesse sentido. E para voltar, ó, por aqui. Erro comum aqui vai ser aquela de praxe, gente. Escápula subindo lá na direção das orelhas, isso. Tá? Então, o olhar, às vezes, lá na frente, isso. Ó. A gente quer pensar, e volta desenrolando. O que vocês precisam ter em mente são os pontos universais de atenção, que é a organização de cintura escapular, que é a cervical acompanhando a coluna, que é a neutra em movimentos que não envolvem, né, mobilidade de coluna, no caso, né? Tá, então a gente está repetindo bastante isso para vocês pegarem e aplicarem na hora das práticas. Tá? Então esse é o movimento base spine stretch. Como que a gente poderia fazer uma adaptação aqui? Sim, em vez de apoiar o pé na barra, o pé na base. Perfeito. Mais fácil ou mais difícil? Mais fácil, nitidamente. Por quê? Que você diminui a exigência do alongamento. Você vai estar... olha a distância. Olha o quanto você alivia para o alongamento, para a flexão de quadril lá. Quanto menor for a flexão de quadril, né, mais acessível vai ser esse movimento, porque vai exigir menos do alongamento de cadeia posterior. Disco tibial. Podemos só abaixar a barra? Sim, já vai ser uma alternativa. Outra alternativa, movimento unilateral. Também torna mais fácil esse exercício, então é uma adaptação. Tá, deixa as duas mãos segurando lá na barra, pode continuar sentado onde você estava, lá no meio do aparelho mesmo. Aí, e pode executar, empurra a barra para voltar a partir da base. Beleza.
Outra alternativa, volta lá para o meio. Então você pode usar, olha só, gente, a dica. As alças de pés na barra. Pode ficar na mesma posição inicial lá, os pés apoiados na barra. E as alças de pé, arredonda essa coluna. Aqui, ó, tá na prática ideal, no atendimento de vocês, tá visualizando se a pessoa, por exemplo, tá com o quadril. Isso vai ser fundamental, gente. Faz parte do escopo da prática, das boas práticas do instrutor aí, não só de Pilates, mas do movimento mesmo. Então tá aqui, ó. Imagina, ela tá com o quadril sentado mais para um lado e os dois pés aqui. Entende? Aqui a gente exagerou um pouco, mas pode acontecer no dia a dia, né? Corrige, ó, arruma a pessoa, senta um pouquinho mais para cá, beleza. Centraliza ela, deixa partir de uma posição inicial mais organizada possível, certo? Então daqui, mais fácil ou mais difícil? Mais fácil, ó, arredonda a coluna, empurra a barra. Tá? Então, se é mais fácil, é uma adaptação ou variação? Adaptação. Para ficar mais difícil, segura as mãos aqui. Empurra a barra lá. Ó, daqui, dinâmica do running. Flexiona um dos joelhos e outro. Aqui a gente vai associar essa dorsiflexão, fica bem intenso o movimento. Ok? Para ficar mais difícil, só através de correções, acho que você tinha me perguntado esses dias, né? Deixa as duas pernas esticadas lá, do mesmo jeito, vai fazer, segura aqui com as mãos. Aí, faz o mesmo movimento. Ó, eu quero que você segure na barra, aqui ela está na ponta dos dedos, segura, traz a barra aqui. Traz a barra aqui, nessa parte da mão. Começa por aí, isso aí. Daqui, leva uma escápula na direção da outra, pensa em abrir o peitoral lá no teu joelho. Não mudamos nada, né? Ficou mais difícil? Só pelo comando verbal, a fim de buscar essa organização das escápulas lá. Porque é natural, sempre num movimento um pouco mais intenso, o corpo vai buscar dar uma compensada, e é isso, esse é o olhar clínico. Né? A gente já identificar de antemão quais são esses pontos. Mudou, né? Então, são esses pontos aí que a gente pode utilizar para manipular o movimento, a fim de adaptar ou promover uma variação. Beleza, gente? Olha quantas coisas a partir do Spine Stretch de um único movimento. Na sequência, o que temos? Mermaid? É isso? Pode se sentar de frente para lá. No Mermaid, então, aqui no Reformer, nós seguimos a mesma lógica do Cadillac. Né? Então, por quê? Envolve... Falou em Mermaid, falou em flexão lateral, certo? Então, posição original é essa? É obrigado a fazer essa posição? Não, gente. Não precisa. Inclusive, a gente utiliza muito, muito, muito pouco. Um ou outro aluno, né, esse posicionamento. A diferença daqui do Mermaid no Reformer e no Cadillac é que aqui a base é que vai se movimentar, né, enquanto lá a barra, né, onde a mão estava apoiada, que se movimentava. Vamos subir o braço direito, pertinho da orelha, e continua o movimento empurrando a barra. Da cintura para cima, a gente vem para essa flexão lateral, mantendo os ombros organizados e volta a partir da base. Mermaid. Tá? Pode deixar as pernas cruzadas, tipo índio. Aqui, seguimos os mesmos pontos de atenção, onde o quadril direito dela busca intencionalmente o solo e a mão, ó, quer alcançar aqui, empurrar minha mão para cá. Pensa nesse sentido sempre. Tá? E volta até a posição inicial, buscando a maior altura possível da coluna. Podemos associar aqui a rotação também, tá? Então vai subir fazendo o mesmo movimento e lá no final, na posição final, leva essa mão direita na barra também. Na barra, não. Lá em cima. Isso. Então, buscando além da flexão lateral, esse sentido de rotação também. Volta da rotação primeiro, então, da flexão. Certo? Então, as possibilidades do Mermaid, nós utilizamos ainda a mola leve, não mexemos em mola. Tá? Nesses movimentos de
alongamento. Anotem as molas. Sim, são posições padrão, né? Então, dificilmente vocês vão precisar utilizar outra configuração de molas nesses movimentos. Então, mola padrão, uma mola leve até agora aqui. Já vai ficar em 4 apoios, de frente para cá, o gato. No Mermaid, gente, só um detalhe aí. Podemos fazer de joelho também? Sim, podemos fazer de joelho. Ó, fica de frente para lá. Deixa o pé direito na cabeceira. Pé direito inteiro, assim. A sola do pé apoiada na cabeceira. Na cabeceira. Isso aí. Olhar lá na frente. Deixa esse joelho mais para trás um pouquinho. Aí. Isso. Podemos utilizar essa mesma posição também para fazer um Mermaid, uma modificação dele. Explorando aqui. Bem amplo, né? Certo? Várias possibilidades. Tá? Pode ficar de joelho, de frente para a barra, as duas mãos segurando na barra, e agora a gente vai para o gato. No gato, tá? O que acontece? Ele é um movimento que, olhando de fora, parece simples, mas passar o gato é bem desafiador para o instrutor. Tá? Porque você tem um movimento acontecendo na coluna, tá? E aonde deve ficar estável, que é o quadril, que é o apoio dos joelhos, está sob uma base instável, que é o carrinho. Então é muito comum alguns erros, algumas compensações ali que a gente vai ver ponto a ponto. Tá? Então o gato é um movimento de mobilidade de coluna em flexão. Tá? A referência é quadril na linha dos joelhos. Não, pode voltar. Quadril fica na linha, isso, um pouquinho mais para trás, aqui. Tá? Esquece o movimento do carrinho agora. Vai pensar no movimento da coluna. Traz o queixo na direção do peito, afunda o peitoral lá para dentro. Isso aí. Continua o movimento, agora sim o carrinho vai se movimentar como resultado do movimento na coluna. E espreguiça lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Pensa sempre que esse quadril fica na linha do joelho. Tá? Então, o erro mais comum aqui, o que acontece é perder esse movimento como se fosse virar uma prancha, e pensar em empurrar o carrinho, mas não. A gente quer manter sempre essa mesma distância entre posterior de coxa e panturrilha. Pensa sempre nesse 90 graus. Tá? Para voltar, força do joelho contra o estofado, faz isso. Umbigo entra. Lembra do soco no estômago? Ajuda para muita coisa, gente. Um soco no estômago ajuda muito. Olhar lá na frente, então traz o queixo na direção do peito, afunda esse peitoral, a pelve aponta para frente. Outro ponto aí. E espreguiça. Olha só, abre o peitoral lá na mola. Outro comando verbal que funciona bastante aqui. Chegou aqui, gente, o que ela tem? Esse sentido também. A gente está mantendo essa extensão, ela está aproveitando essa posição final para explorar a extensão da coluna, só que associada a alongamento axial. Pensa sempre nesse sentido, vai voltar por aqui, né? Isso, por aqui. Uma vértebra após a outra, vem, cabeça por último, olhou lá na frente, abriu o peitoral. Certo? Então, os principais pontos de compensação aqui são essa perda do carrinho lá para trás, tá? E quando isso acontece, a gente pode fazer uma versão adaptada do gato, que é, enquanto desce, vai sentar lá nos calcanhares. Arredonda essa coluna e senta lá, pode sentar lá nos calcanhares. E espreguiça lá embaixo. Faz o mesmo movimento, dá uma espreguiçada lá para baixo, abre o peitoral, queixo mais baixo um pouco, para a cabeça só acompanhar a coluna. Isso, e volta sentando nos calcanhares, uma vértebra após a outra, cabeça bem pesada, vai ser a última a chegar. Então aqui a gente já evita que o carrinho se perca lá para trás e ele vá para uma prancha. Tá? Então vai ser bem nesse sentido. Pensa em abrir um paraquedas lá nas costas. E então desce. E volta pela pelve, apontando lá para frente. Isso é uma versão de adaptação, porque favorece, facilita a execução do movimento. Esse é o gato. Ok? Tranquilo, gente? No gato, o
que a gente tem aqui de ponto de atenção? O ombro também, né? Sempre vai tender a subir lá na direção das orelhas, muita atenção a isso. A mola permanece leve, porque se ficar muito pesada a mola, se errar na mola, você não consegue ter uma boa mobilidade de coluna, você acaba fazendo muita força. Não é força, é mobilidade. A gente quer explorar a segmentação de coluna associada ao controle de centro. Por isso a base estável, né? A base onde nós buscamos estabilidade, né? Fica em cima de uma base mais instável para desafiar justamente isso, ok? E nós vamos agora para short e long spine, movimentos já utilizando as alças de pés. Pode se deitar agora. E só agora a gente vai mexer em mola. A gente vai colocar uma mola pesada, que é uma recomendação para esse reformer. 2 molas, uma leve mais uma pesada. Aqui, gente, nós temos já as alças de pés apoiadas, anexadas nas cordas. E como que a gente entra na posição inicial aí? Bem importante. Então, vai falar, olha para o aluno, empurra a barra com o pé direito. Isso aí. Alcança o pé esquerdo aqui. Pé esquerdo aqui, isso. Esse esquerdo. Aí. Beleza, você deu segurança para ele, tá? Agora sim o pé direito vem na outra alça. Isso aí. Beleza. Num primeiro momento, para você ensinar, ambientou o aluno aí nas alças, né? Deixa as alças de pés no arco plantar. Muita atenção aqui, gente. Pilates é o método dos detalhes, tá? Então, muita atenção para não ter esse tipo de apoio. Muda muito, né? Olha só como 3 dedos de diferença mudam totalmente, né, a possibilidade de uma boa execução ali. Então, alça de pé sempre no arco plantar. Ok? Braços firmes ao lado do corpo. Short spine. Então, o movimento vai acontecer a partir dessa posição inicial. Pensa em deixar a coluna neutra aqui. Mesmo que para isso, as pernas precisem ficar um pouco mais para baixo. Aí, tá bom. Daqui você vai manter as 2 pernas esticadas. Deixa as pernas virem na direção do seu corpo. Isso aí. Isso. Chegou num ponto onde é inevitável, a lombar vai descer. Chegou num ponto da flexão de quadril que a retroversão acontece na pelve. Nesse ponto, ela continua o movimento trazendo os 2 pés na direção do teto. Vamos deixar essa subida acontecer até as escápulas ficarem apoiadas. Chegou aqui, mantendo esse quadril alto, traz os joelhos lá na direção da testa. Isso. Com a sola do pé, você vem desenrolando a coluna, uma vértebra após a outra. E, por último, estende as 2 pernas. Olha só que bonito. Legal o movimento. Movimento de massagem interna também. Bastante alongamento nessa região da lombar. Movimento bem agradável para aquela dor lombar inespecífica. Tá? Então, vamos mais uma vez. Você vai deixar as 2 pernas virem na direção do corpo. Subimos esse quadril. Mantendo o quadril alto, dobrou os joelhos para desenrolar essa coluna uma vértebra após a outra. Por último, estende as 2 pernas. E já cai na posição inicial novamente. Short spine. Legal? A mola aqui, ela é uma assistência. Ela vai auxiliar na subida. Não é o objetivo ela ser uma resistência, ou seja, se opor ao movimento. Ela ajuda. Então, se tiver mais mola, vai facilitar essa subida. Ok? Então, só que muita atenção na hora de colocar uma mola diferente do que a gente sugere. Vou colocar, ficou muito, parece que está difícil, vou pôr uma mola a mais. Você vai colocar uma mola mais pesada, ela vai puxar com bastante intensidade e vai ser mais difícil de a descida acontecer. Por isso, é importante, a gente passa essas sugestões de modo para facilitar a vida de vocês, tá? E vocês vivenciarem na prática. Tá? A mola serve como uma facilitadora para permitir o movimento acontecer com controle, contrologia. Beleza? E na sequência, long spine. Então, vai deixar as 2 pernas estendidas. Isso aí. Usando as mesmas molas. Anotem essas posições padrão de mola.
A gente não coloca na apostila por quê? Porque cada aparelho é diferente, tá? Então, cada marca, como a gente já bem falou, tem as suas peculiaridades, suas características. A gente coloca como uma sugestão geral, aí a gente não pode estabelecer ali, não, é essa mola. Porque a gente entende que os aparelhos são bem variados aí no mercado. Tá? Long spine, as duas pernas. Passa um zíper, né? Esse é um comando bem legal, inclusive para o anterior. Passa um zíper entre as pernas. Você vai deixar as duas pernas virem na direção do próprio corpo. E a ponta dos pés vai buscar o teto. Pela pelve vai subir o quadril. Aí, viu que ela passou um pouco do ponto? E daí o peso já quis vir para a cervical ali. Aqui a posição final, a referência, é onde? Nas escápulas, exatamente. Isso aí. Exatamente. E daqui, mantendo as pernas estendidas, vai realizar a mesma segmentação para descer uma vértebra após a outra e chegar na posição inicial. A diferença básica é que aqui a gente vai manter as pernas sempre estendidas, tá? Que vai desafiar um pouco mais na hora da volta. Tá? Então, viu que a retroversão começou a acontecer? Leva na direção do teto, a ponta dos dois pés, e volta, olha só, afunda o peitoral lá na direção da coluna para imprimir uma vértebra após a outra lá no chão. Long spine. Tá ótimo. Para descer daqui, ó, flexiona os dois joelhos, só um pouquinho. Isso aí. Daqui você vai com as mãos segurar lá perto dos mosquetões, lá nas alças, e tira as alças. Tira uma, tira a outra, isso devolve o carrinho. Pode soltar. Aqui a gente deixa, tá, na parte de trás, tem alguns pinos, tem duas alças aqui, na verdade, que você pode utilizar para manter as cordas, para elas não ficar soltas no chão. Ok? E, por fim, dessa sequência, o semicircles, um movimento que, olhando, ele parece bem complexo, né? E o semicircles é mais difícil entrar na posição inicial do que a execução em si. Tá? Aqui nós vamos mexer na mola, vai ficar uma mola leve. Apenas uma mola leve. Como que entra em semicircles? Deixa as mãos segurando nas ombreiras mesmo. Bem nas ombreiras, isso. Sobe o quadril, faz uma ponte. Aqui agora é o seguinte, vai estender os braços, mantendo o quadril parado. Escorrega o corpo lá para baixo. Isso. Mantenha os braços bem, e sempre assim estendidos. E agora desce esse quadril até sentir a mola lá embaixo. Pesa o quadril aqui. Essa é a posição inicial. Okay? A partir da base, vamos subir. Vai realizar essa ponte bem cavada lá por baixo. Sobe o quadril e estende as duas pernas. Com as duas pernas estendidas, o quadril vai buscar a mola e flexiona os dois joelhos. Para novamente subir, então, os semicírculos. Por quê? Olha o desenho que o quadril dela faz no espaço. Ó, para cá, isso, e para lá. Entende? Que é um círculo. É um movimento de ponte, que explora muito a mobilidade da coluna inferior, especialmente. As escápulas ficam apoiadas aqui, né? E no sentido oposto também acontece. Deixa lá por baixo, agora vai exigir bastante força lá em posterior, em isquiotibiais, glúteos também, né? Dá para perceber a diferença, né? E pode subir mais uma vez. Daqui, na hora, quando a gente faz no sentido oposto, enfatiza bem essa segmentação na hora da descida aqui. Pode descer uma vértebra após a outra, a pelve fica apontando para cima até onde conseguir. Por último é que vamos escorregar lá para trás. Então, no semicírculos nós podemos explorar esses dois sentidos de movimento, começando como? Com o quadril baixo, subindo pela ponte, estendemos as duas pernas mantendo o quadril alto para então descer e flexionar os joelhos. Essa é a fase 1. Semicírculos 2 é no sentido oposto, que é mais intenso, exige mais força associada. Tá? Essa é a diferença básica entre os dois sentidos aqui do semicírculos, que é um excelente movimento, é bem relaxante até para lombar. Ele permite que você tenha uma boa mobilidade, porque, veja, a superfície do carrinho está aqui. Então ele te permite ficar com o quadril apoiado no vazio. Então te dá ampla liberdade de movimento aqui com a pelve. Tá? A referência de buscar a mola
é um bom comando verbal para permitir que o quadril do aluno desça, né, explorando mais o movimento, certo? E aqui nós podemos utilizar a respiração bem fluida, a expiração favorece sempre que a gente fecha, tá? Então solta o ar na subida, por exemplo, vai soltar o ar subindo na ponte, lá. Sobe na ponte, volta tudo, pode voltar tudo. Começa o carrinho parado, vai pensar só em subir a ponte. Isso. Daqui, vamos para o fluxo e desce. Ok? Então, pensem sempre nesse sentido do círculo. Para descer daqui, como que funciona? Ela pode voltar lá. Isso, só puxa a ombreira lá nos ombros. E já está segura aqui novamente, já está num ambiente mais estável. Okay? Então, muita atenção no passo a passo para entrar na posição inicial do semicírculos. Ok? Muito cuidado com o ombro, então é um movimento que exige um bom apoio lá nos ombros, então muita atenção. Com algum aluno que tenha restrição de movimento no ombro ou já apresente dor, mais importante, gente, do que colocar repertório é conhecer a pessoa, saber os limites de cada um e a partir disso ter uma linha de trabalho que possa ser adaptada ali para aquele corpo que está diante de você. Beleza?